faz parte daquela propaganda que os caras fizeram É, para acabar um pouco com a alimentação à base de carne, de que os bois, o gado toma muita água, consome mais água, então vamos comer soja que vai melhorar o meio ambiente. É mais ou menos esse o raciocínio, né? exato, exato. Esse raciocínio, e até aparece em algumas publicações, eu coloco, às vezes em palestras, assim, tem uma imagem, e isso é, às vezes, até vinculado em alguns perfis de sociedade vegetariana, vegana, enfim, que é assim, o animal e diz 15 mil litros de água por 1 quilo de carne. Tem lá a imagem, ou um monte de banheiras cheias, assim, de água, e dizendo que 1 quilo de carne bovina usou 15 mil litros. O que dá a entender que foi lá na torneira, abriu 15 mil litros e É, deu para ela beber, e deu né? pra ela beber, né? É. Que boi, eu brinco, mas que boi beberrão, que vaca que bebe água, porque olha, meu Deus, pra 1 quilo, divide a vaca, né? Imagina Sim. quantos quilos ela dá de carne no final. Então, assim, o que que acontece? Essa metodologia, ela tá certa. Se tu olhar num paper lá, da onde surgiu esse 15 mil litros, é um paper que foi escrito. E qual que é a metodologia dessa pegada hídrica, que a gente chama? É dividir a água verde, a água azul e a água cinza. O que que é água verde? Água da chuva, resumindo. A Uhum. água azul é a água de aquíferos, da torneira, se a gente fosse dizer assim. Essa Sim. água, né, que a gente acha assim, mais preciosa. A água cinza é como se fosse num processo industrial que tu fosse usar lá no frigorífico, ou para que a qualidade da água volte a ser a original. Então, é sempre bem pouco, assim, nesse tipo de análise. E a água verde, sabe quantos por cento? Ah, tu sabe porque tu leu o livro. Não, não Mas, lembro. Eu já não li. A lembro? minha memória. Tá, então assim, Eu ó. acho que falta alguma vitamina aí pra mim. E a B12 tá te faltando, Gustavo. Suplemento, não, come carne. Imagina assim, ó, de 100%, quanto dessa metodologia, né? O que que eles acham de água da chuva, a água verde? Uhum. 100%. Quanto que é que o gado toma? Não sei, eu sei que é bastante. É A maior 90, é a parte. maior parte, 94, 98, dependendo do sistema, que nem eu falei, sistema pasto vai ser mais ainda, porque ele vai estar mais no pasto e menos, né, levado água para ele no confinamento. 98%. É uma desonestidade intelectual fazer isso, né? Você Só que colocar ali naquela figurinha ali pra impactar. Quantos litros que é por 15 gado? mil 15 por mil. quilo. É isso que dá a entender, que você tá desviando a água de algum lugar pra produzir aquele gado. E isso Não, que é nem se água da fala do. chuva. Exato, e nem se fala do ciclo da água, daí é outra questão. Inclusive, isso é legal, assim, porque a gente fala, parece tão óbvio, né? Quando a pessoa entende, não, mas tá brincando que falam isso. 15 mil litros por quilo, mas a maioria da chuva, né? Não faz Sim. sentido. E é legal esse desmistificar, porque assim, eu lembro exatamente desse infográfico lá na Austrália. Eu fiz muita entrevista, então eu falava muito com os australianos e eu lembro de uma senhora que falou alguma coisa assim da água. Que ela tava muito preocupada e tal, porque daí a pessoa compara, sei lá, com o banho que ela toma, com outras coisas e se apavora que só aquele bife, né? Uhum. Ou bife não, vários bifes, né? 1 quilo. E eu, no final da entrevista, claro, né? Sempre esperava terminar, assim, não falava no meio pra não interromper, assim, mas no final eu mostrei o infográfico desse livro aí em inglês. Daí eu falei, lembra que a senhora falou da água e tal? Quando ela olhou, daí o infográfico mostra ali as gotinhas de água e explica, né? Dela assim, eu não acredito. Já foi. Já... Dito nisso, como que eles, né, mentem pra nós? Mas entende, é que nem tu disse, é uma distorção que acaba chegando na pessoa e a pessoa percebe. Por isso que é tão importante a percepção. A Ela pessoa já foi percebe. fritar um bife Ela já na saiu hora. dali, já. Vamos recuperar o atraso. Então, assim, é óbvio que tu entendendo isso, tu fica também mais consciente. Claro, tem pessoas que não vão dar bola nenhuma, tipo. E outra coisa, tem outros produtos que usam bem mais. Tipo, arroz usa bastante água, abacate, amêndoa. Amêndoa lá, a plantação de amêndoa, se alguém já, né, conhece, ouviu um pouco lá na Califórnia, assim, é um absurdo. Pra Sim, o leite vegetal de amêndoa, porque os grãos vão ser muito mais dependentes do se o clima não estiver bom de irrigação muito do de que o pasto, irrigação. né? O pasto Muito, nasce muito mais fácil. muito de irrigação, claro. Claro, então é muito mais fácil se pasto que nasce de qualquer jeito, põe a vaca para comer do que você ter que cultivar soja, outros que precisam de muito mais tratamento, enfim. Isso foi assim, a hora que eu olhei esse dado, eu falei, não, não é verdade que os É, caras usaram dessa forma usam, né? o negócio.
E o pum da vaca? O pum da vaca vai acabar também com a atmosfera aí? Ai, ai. É bom que tu tem o episódio com o Narlock, que ele já deu todo o contexto, né? Mudança climática. Mas ele não falou do pum da vaca, Não, né? do Puma ele não Não. falou, deixou pra mim, né? Deixou É. a história do. Não, mas assim, é muito legal essa questão dos gases de efeito estufa e entender um pouco, porque assim, quando as pessoas se dão conta do que estão culpando a vaca, o boi por fazer, é que nem esse da água. A gente fica assim, não, tu tá brincando comigo, que estão colocando a culpa na coitada da vaca por tudo aquilo que os outros estão fazendo, ou que os combustíveis fósseis estão fazendo. Não tô aqui vilanizando os combustíveis fósseis, mas assim, dadas as Uhum. medidas proporções, vamos combinar. Sim. Então, assim, da onde surgiu essa questão de falarem tanto do pum? Que não é pum, é arroto. Tá? Então, esse sistema digestivo dos ruminantes, justamente depois lá de ruminar tanto desse pasto, dessa fermentação que acontece, ele solta o metano, que é um gás de efeito estufa. E a questão do metano é que ele é mais potente que o dióxido de carbono. Então, se lembrar lá das aulas de química, a gente tem lá os gases e a forma também como eles se desintegram ou quanto tempo eles ficam na atmosfera. E a questão do metano é assim, ele é mais potente. Sim, ele é, do que o dióxido de carbono. Só que ele fica de 10 a 12 anos na atmosfera. Depois ele se quebra em Uhum. oxigênio, água. Então, assim, ele não vai ficar na atmosfera como o dióxido de carbono, que é emitido, por exemplo, pelos combustíveis fósseis. Tu vai lá, liga o teu carro, anda de avião e tal, tu tá botando aquele combustível, né, tá queimando e tá na atmosfera e vai ficar lá. Tipo, ele fica lá, não tem ciclo nenhum, ele é, né, vertical. E o metano e o ciclo dos bovinos, ele é um ciclo, de fato, um ciclo biogênico, que é um ciclo natural, para a gente, né, talvez simplificar. Por quê? Porque o metano, como ele se quebrou depois de 10, 12 anos, o CO2 que ele, né, acabou quebrando e ficou ali na atmosfera, ele é absorvido pelo pasto, que é o que a gente está Sim. falando, que é a comida do boi. Uhum. Ele é absorvido. E tem mais uma coisa bem legal quando a gente entende esse ciclo biogênico, que é o solo. Lembra que eu falei que o solo vai ficando mais rico, vai melhorando de certa forma com o animal? Por quê? Porque o carbono, ele é absorvido pelas plantas e ele vai lá para baixo. Porque ele é como se fosse a comida dos micro-organismos que estão embaixo do solo, que a gente nem vê. A gente não tem ideia da saúde do solo e tal, mas isso tem testes que se faz. Quanto carbono está no solo. Imagina assim, um solo arenoso, assim, feinho, clarinho, e um solo tipo um bolo de chocolate. Bem fofinho, bem. Ele vai absorver água, ele tem mais carbono, ele é mais rico. Então, o Sim. quanto de carbono fica no solo? E a gente sequestra o carbono aí. Por isso que se fala que eu falo, e muita gente também vai nessa linha de que os animais, principalmente os bovinos, os ruminantes, eles não são, nunca foram os vilões, eles são a solução para essa questão climática, principalmente se a gente pensar no sequestro de carbono. Porque eles não estão só, ah, não, a gente está neutro. A gente tem estudos mostrando que é o contrário, eles conseguem sequestrar mais do que eles emitem. Porque eles estão nesse ciclo aí, Enterrando pasto ali, que nem você falou. enterrando. Principalmente se for um solo úmido, né? Quem é do interior sabe que onde eles pisam, tipo, afunda muito, né? Então eles vão realmente mexendo muito no solo, né? Mexendo, assim, o ideal é que talvez tenha menos pisoteio, né, para que essas raízes, mas é basicamente Mas isso. daí eu acho que essa que é a ideia de eles não ficarem sempre no mesmo Isso aí, local, né? não pode ficar no mesmo local, porque tem assim, quando tu tem um pastejo que é demais, tem aquela lugar que vai ficar, tipo assim, nunca vai conseguir a planta sair do lugar, a semente ali, e nada vai conseguir brotar, justamente porque vai ter sempre aquela pressão, né, aquela questão física das patas do animal, por isso que eles são movidos.